Bom dia, bom dia, bom dia! Hoje eu quero trazer uma reflexão da minha vida, do que eu aprendi. E por que eu quero trazer essa questão? Por conta de que eu ouço muito, sabe? Das pessoas, de algumas, não de todas. E você vira um próprio questionamento na vida da outra pessoa. E eu quero falar assim, não vou romantizar nada, vou falar a verdade que é nua e crua, né? Para que a gente se desperte do que é essencial na nossa trajetória, no nosso caminho, na nossa vida. Porque muitas pessoas chegam, você é livre, você é linda, né? Você não precisa de homem. Realmente, para algumas coisas a gente não precisa de homem, mas foram homens que construíram a sociedade, né? Foram homens que deram seu sangue para construir, para fazer melhor o mundo. Por isso eu não vou denigrir a imagem masculina, embora eles tenham uns comportamentos, instintos da natureza dele, que eles precisam aprender a dominar esses instintos dele. E eles nascem com essa fúria, com essa força deles para enfrentar o mundo e não para enfrentar uma mulher, não para agir como se fossem desconhecidos ou feras, que um inimigo do outro. Não foi o propósito, era esse que Deus criou. Então eu ouço muito isso. Você é independente, você é linda, você é maravilhosa. Mas isso não me enche o meu ego. Sabe por que não me enche o ego? Porque eu sei exatamente como é estar na posição de um masculino. Eu vou falar pra você, não é fácil, porque você tem que dar conta de tudo. Entendeu? E você vai ter que chorar pra quem? Você vai ter que chorar para Deus, porque Ele é um homem, Ele é homem, gente. Então, embora eu não dependa de homem físico, mas eu dependo de um homem que é Deus, que é Jesus, e foi Ele que me ajudou nessa trajetória, nesse caminho. Porque eu vou falar para você, não é fácil estar na posição de um homem dentro de casa. E essa mulher, ela vai ter que lutar muito para aprender a ser feminina, porque ela aprendeu a ser masculino. Porque embora ela tinha isso, todas as fragilidades femininas, a vida forçou ela. A vida teve que forçar ela de uma posição que eu não queria estar. Eu não queria ser uma mulher independente. Eu falei assim, quando eu me relacionei, eu falei assim, Deus, quando eu me vi sozinha assim, de uma presença masculina, né, e física até, porque eu tinha a presença espiritual de Deus, que é o masculino, que é o homem, que me deu força, porque se ele não tivesse me dado força, eu não estaria de pé hoje, né, mas assim, eu senti essa falta do masculino na minha vida, de me ajudar. Porque eu sei que o relacionamento não tem que ser só para um, é para os dois, entendeu? É para os dois, é um ajudar o outro. Se a mulher não trabalha, ela decidiu ficar em casa, entendeu? Ela pode descobrir outras coisas e não fazendo dívidas, endividando o homem. Porque aí fica sobrecarregado, porque ele não vai dar conta de manter o básico da casa, porque já é difícil. Porque o Estado não deixa de manter o básico. Eles têm um controle sobre nós, sobre os CLTs, né? E quem consegue sair da CLT, vou falar pra você, é um herói. É um herói. Nesse país, quem consegue sair do CLT é um herói. Então o que eu quero dizer pra você? Às vezes a gente olha pra grama do vizinho, que é mais verde, mas às vezes só porque tá verde não significa que ele não sabe os processos que ele passou para manter verde, para manter aparadinho, cuidado, entendeu? Então,
quando olharem para mim, para minha história, porque você é independente, não depende de homem, mas um dia eu quis depender de um homem, eu queria ser aquela mulher que cuidasse só da casa e dos filhos, né? Cuidasse das comidas, e aí não foi assim, entendeu? O meu caminho, a minha trajetória, a minha jornada de uma menina sonhadora, ainda continua sendo sonhadora, frágil em outras épocas, porque essa agora tá lutando para ser feminina. Então não tem como dizer para uma mulher, para a mulher agora para eu ser feminina, vai ter que ter um homem masculino. Porque eu aprendi a estar na posição de um homem, a não, quando chorar escondido, e não chorar, como é que eu posso dizer? Mostrando fraqueza, porque a gente luta contra nossas emoções, entendeu? Então, essa é uma mulher selvagem, né? Uma mulher que luta, que vai à frente, e que algumas não conseguem conviver, tipo assim, com as dificuldades, com as necessidades da vida, porque o mundo mostra que você tem que ter as coisas, né? Mas o que você, que nem eu sempre falo, o que você tem, não, o que você é com o que você tem, o que você é com o que você tem, né? O que somos. Hoje eu decidi ir de pé, porque minhas duas bicicletas estão estragadas e o meu carro não tá bom para sair. Eu tinha dinheiro para vir de pé, para vir de ônibus ou de moto, mas eu aprendi lá atrás, porque muitas vezes não foi assim. Eu não tinha dinheiro para ônibus, eu tinha que fazer equilibrar os orçamentos para poder comer o básico, para tentar sobreviver no básico. E eu não tive ajuda de família, eu não tive ajuda de igreja. E não espere ajuda. Não espere que as pessoas olhem para a sua história e tenham compaixão. Você tem que olhar para a sua história, se levantar todos os dias, segurar na mão de Deus, porque é o melhor que você pode fazer, é segurar na mão de Deus. Para assim, Pai, eu me sinto desamparada, sozinha nessa terra, mas com o Senhor eu não vou me sentir mais assim. E aí você decide segurar na mão de Deus e vai, entendeu? Diferente de muitos que usam homens como escada. E aí os homens ficam falando mal das mulheres, porque elas não sabem lidar com a dificuldade, com a necessidade da vida. E existem muitas mulheres que não estão aí na mídia, que teve que lidar com a dificuldade da vida e que não são publicadas diariamente as suas lutas. E tá tudo certo, que cada um tá enfrentando uma guerra, uma luta para sobreviver nesse mundo. E a gente não pode diminuir a história do outro, porque a sua vida não é do outro. A sua história não é do outro. E nem fazer comparações, porque quando tem comparações, você se diminui. Você acha que você precisa ter mais. Aí você olha para a grama do vizinho e fala que a vida dele é bela, mas a gente não sabe os processos que passou. Embora existam alguns que já nasceram com a vida pronta, que tudo foi planejado para ela. Mas cada um tem uma história. E não tem porquê ou pra quê. Você vai questionar sim os porquês, o pra quê, mas você vai descobrir coisas extraordinárias no seu caminho. Você vai descobrir que não é igreja, que não é pastor, que não é líder, que não é família, que não é irmão, que não é irmãs, que não é o lugar que você está, mas com quem você está. Com quem que você está? Quem é você com o que você tem? Então, você aprende, seja na força da vida, seja na pressão, mas sempre tem um alívio.
sempre tem o escape. E você encontra alívio e escape em Deus. Eu só posso dizer isso. Glorificar a Deus e exaltar a Deus, porque foi Ele. Tudo foi Ele. E eu falava assim: Deus, não deixa eu ficar na mão de ninguém. Não deixa eu ficar dependente da mão de ninguém. Eu quero ficar dependente das suas mãos. E me ajude a entender e a compreender, a ser dependente das suas mãos. Então, a gente não pode basear, olhar para a vida do outro, porque ela é livre, porque ela tem isso, porque ela não precisa de homens. Muitas vezes eu precisei. Muitas vezes eu quis precisar, mas não tinha, porque eu não ia me envolver em relacionamento por a dependência, por carência afetiva, por necessidade, por dificuldade. Porque se não for por amor, não vale a pena estar. Porque se com amor já é difícil, imagine entrar em relacionamento por aquilo que o homem pode te dar, te oferecer. Só para não passar dificuldade e necessidade, eu me recuso a estar nesse patamar. Eu me recuso e eu lutei muito para não entrar nesse tipo de coisa. Porque se não for por amor, não vale a pena ficar. Não vale a pena estar. Não vale a pena se relacionar. Pode ser o Papa. O Papa não pode casar. Pode vir o homem mais rico, mais milionário da face da terra. Pode ser o que for, porque eu não me iludo com isso. Eu aprendi a me desapegar de igreja, aprendi a me desapegar de pessoas, aprendi a me desapegar de coisas, porque é isso que Deus me ensinou nessa trajetória. Jesus me ensinou na trajetória. O Espírito Santo que estava o tempo todo comigo, falando comigo, me mostrou experiências maravilhosas que se eu tivesse no meu melhor, eu não teria vivido, não teria presenciado, não teria me deslumbrado e não teria contemplado o que Ele queria mostrar para mim na criação que Ele criou, que Ele fez. E essa descoberta é você. E pedir para Deus assim, como é andar com o Senhor, Ele me mostrou que é desprender, é poder se sacrificar pelo outro, mesmo que o outro não reconheça, mas que isso faz parte da sua essência. É olhar para a vida do outro e ter empatia, ter compaixão e misericórdia. No caminho, a gente vai errar e vai aprender muito. Mas o bom disso tudo é você olhar: que bom que eu aprendi. Que bom que eu pude aprender e ser aquilo que o Senhor quer que eu seja. Menos desprendida, mais desapegada, e aprender a valorizar o pouco, o simples, o belo. Porque para ser feliz não precisa de muito. É que o mundo prega que você precisa ter, mas na verdade a gente precisa ser. E não se misturar com aquilo que tem, mas ser mais compreensivo, mais compassioso, mais amoroso, mais misericordioso, ter mais compaixão. E você vai ver situações que você vai olhar para a história de alguém e vai lembrar: poxa, agora eu sei como aquela pessoa passou, como é estar no lugar daquela pessoa. Então, a vida, ela faz isso com a gente. Quando a gente não entende, a situação do outro, Deus, Ele faz você estar nesses lugares. Não porque Deus quer me castigar, porque Deus quer... Não. Deus, Ele quer te mostrar quão belo e quão maravilhoso é aprender, Porque nós aqui nesse mundo nós somos aprendizes. Então eu sei o que é estar na posição de um homem, de você sacrificar a sua vida por sua família,
para conseguir manter o básico, né? E às vezes você não vai ter reconhecimento, não, né? E aí, se você tiver uma mulher rixosa que não te ajuda com palavras e atitudes positivas, você acaba se desgastando, porque só um tá lutando, porque só um tá fazendo e o outro não tá colaborando. Mas isso não justifica traições, mentiras e falta de caráter. Isso é construído com o decorrer da vida, né? Então, essa frase que você não precisa de homem, ela soa muito orgulhosa, muita soberba e muita arrogância. Na verdade, a gente precisa, sim. Porque aí essa mulher que teve que ser o homem, ela luta para ser feminina. Porque às vezes ela vai ter jeitos masculinos e ela vai ter que fazer um processo de desconstrução de um homem, se o homem for masculino, aquele que... Masculino que eu falo é na força, na violência, na verdade. De ganhar o mundo e defender a sua família, né? Ser justo para defender, porque tem muitos que não são justos na hora de defender. Saber ter sabedoria para trazer a paz e o equilíbrio, né? E é isso aí, gente. É isso que eu queria trazer. Eu não quero romantizar a mulher independente, a mulher que não precisa de homem. Não vou romantizar isso porque é doloroso, é desconstrutivo, é sacrificoso, é pesado tá na posição de um homem de família, e que possamos ser mulheres melhores todos os dias. E não fica saindo com um monte de homem, não, porque você só vai se sentir pior. Vai se sentir pior, é verdade, sabe? Vai se sentir pior. Porque eu vejo alguns exemplos nítidos por aí. Pessoas que entram, saem de vários relacionamentos pensando que vai mudar. Mas na verdade quem tem que mudar é você, é nós, né? Somos nós que temos que mudar. É olhar para nós e falar assim, eu tenho que mudar. Até quando você vai permitir? Até quando você vai ficar entrando em relacionamento, saindo de relacionamento, tentando preencher um vazio que é só Deus que pode preencher? Quando você tem a certeza que esse lugar aqui é de Deus, você vive em paz. Você não precisa, realmente você não vai precisar de ficar na dependência emocional de relacionamento, porque a única dependência emocional que você vai ter agora de relacionamento é com Jesus, é com Ele, entendeu? Então, é você acordar para a sua realidade, para o seu interior, né? Se interiorizar, porque temos muitos estímulos fora, se interiorizar e falar assim, eu preciso mudar. Até quando eu vou permitir que o outro faça de mim o que ele está fazendo? Entendeu? Aprenda a ser sozinha. Nesse universo nós vamos morrer sozinha. Nós vamos estar conosco sozinhos o tempo inteiro. Para que você quer permanecer no relacionamento dessa maneira, se você precisa tomar uma atitude de sair fora? De sair fora. Até quando você vai permitir ficar apanhando? Até quando você vai ficar permitindo, sendo dependente emocional? Hoje existe profissional para você se recuperar, para você se ajudar, entendeu? Existe. Então, essa história, esse caminho, essa jornada é sua. Você tem que aprender a ser feliz sozinha. Não fica entrando em vários relacionamentos, entra e sai de um, tentando que vai preencher o seu vazio. Busca conhecer sobre relacionamento, porque o conhecimento nos liberta. O conhecimento, ele nos mostra outra realidade, que às vezes não vai ser fácil, mas vai ser libertador.
Então, aprenda a ser sozinha. Porque o maior já está com você. E ele está em todo tempo. Você preencha a sua vida com coisas que realmente façam sentido para a sua vida. Que é aquilo, seus sonhos que você deixou para trás. Entendeu? Alguma arte que você saiba fazer. O cuidado com você. Você sabe, eu não tenho dinheiro para fazer academia. E hoje a gente tem a televisão para você aprender lá, né, na TV. Entendeu? Ah, eu não tenho, não sei o que comer, não tem dinheiro para pagar uma nutricionista. Vai lá no Google, entendeu? Vai lá, vai com pessoas amigas que você tem, para elas, como é que fala? Se você tem amiga nutricionista, se elas podem fazer um cardápio para você. Eu não tenho dinheiro para sair final de semana, para ir pro cinema, para existir outras coisas. Faça da sua casa uma TV, um cinema, entendeu? Faça do seu quarto uma discoteca, entendeu? Mas você aprender a gostar de você, a se curtir. Quando a gente precisa do estímulo do outro para ser feliz, é porque a gente não é feliz com a gente. Então a gente temos que aprender a ser feliz conosco. E aí buscamos fora o que está ruim aqui dentro. Por isso que a melhora é aqui dentro. É o nosso mundo interior. É nós. Entendeu? É bom estar envolvido com a igreja? Não vou falar para você que não é. Porque tá bom lá, tá com eles lá, se envolvendo nas coisas que tem. É maravilhoso, porque foi isso. Quando o meu relacionamento acabou, eu falei assim para Deus: Deus, o que eu vou fazer da minha vida agora? Porque minha vida era o meu casamento. Eu vivia pro meu casamento, para as coisas que tinha, que é o mundo ali do casamento. E Deus mostrou foi o projeto Célula, projeto artes, dança, canto, e fui me encontrando de volta. É isso, galerinha. Fica aí, por isso que eu não vou romantizar a mulher independente, porque essa mulher independente, ela é soberba, ela é arrogante, essa mulher que não precisa de homem, ela acaba sendo dura com os outros. Só que aí Deus entra na cena, te mostra que você pode ser essa mulher amável, essa mulher doce, essa mulher poesia, essa mulher arte, você se encontra de volta. Então fica essa reflexão. Mulher independente? Não. Mas uma mulher com dependência de Deus. Com essa mulher dependente de Deus. É essa. Do verdadeiro masculino. Jesus. E é isso aí, homens. Inspirem na figura, no personagem, no homem que é Jesus, que vamos conseguir viver em paz.